O soldado português não consegue parar de pensar em comida. Já faz 3 semanas que a ração diária foi reduzida pela metade. Já faz 2 meses que carne fresca virou memória distante. E agora, em junho de 1823, ele mastiga biscoito bolorento, tentando ignorar as câimbras no estômago enquanto vigia a entrada norte de Salvador, olhando para o horizonte onde deveria aparecer socorro vindo de Portugal, mas nunca aparece nada. Só aquela maldita esquadra brasileira, comandada pelo escocês Thomas Cochrane, bloqueando a entrada da Baía de Todos os Santos. E por terra, a situação é ainda pior porque o exército pacificador cerca a cidade há 11 meses. 10.000 brasileiros entrincheirados em Pirajá e Itaparica, cortando todas as estradas, impedindo que comida chegue do recôncavo. E dentro de Salvador a fome está matando tanto quanto as doenças. Cólera, varíola, disenteria, cadáveres se acumulam nas ruas porque não há nem força para enterrá-los direito. E o soldado português sabe que essa situação não pode continuar muito mais tempo, que logo o general Madeira de Melo vai ter que tomar uma decisão. Ou atacam as linhas brasileiras numa tentativa desesperada de romper o cerco, ou evacuam a cidade, voltando para Portugal derrotados, humilhados. E neste momento, 2 de julho de 1823, 4 da manhã, ele recebe a ordem que estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Preparem-se para a evacuação, embarcamos ao amanhecer, e o soldado não sabe se sente alívio por finalmente deixar aquele inferno ou vergonha por abandonar a última grande cidade brasileira ainda leal a Portugal. Mas não importa porque em poucas horas ele vai estar num navio superlotado, navegando para o Atlântico enquanto Salvador finalmente se torna independente. Inscreva-se agora e comente de onde você assiste para que a história do cerco de Salvador jamais seja esquecida. Para entender como chegamos a esse momento crítico, você precisa entender o contexto. E o contexto começa em 1820, quando Portugal viveu a Revolução Liberal do Porto, um movimento constitucionalista que derrubou a monarquia absolutista e criou as Cortes Gerais em Lisboa. Um parlamento que queria restaurar o antigo sistema colonial, fazendo o Brasil voltar a ser apenas colônia subordinada a Lisboa. E isso, obviamente, não agradou aos brasileiros que desde 1808, com a chegada da corte, tinham se acostumado a ser Reino Unido, não colônia. Então, quando as cortes começaram a exigir que Dom Pedro voltasse para Portugal, que o Brasil perdesse sua autonomia, que voltasse tudo a ser como antes, a tensão explodiu. E na Bahia, essa tensão foi ainda pior, porque Salvador era a segunda cidade mais importante do Brasil, ex-capital, centro comercial gigantesco, porto crucial. E a população estava dividida entre brasileiros que queriam independência e portugueses que queriam manter os laços com Lisboa. E em fevereiro de 1822, essa divisão virou guerra, quando as cortes nomearam o brigadeiro Madeira de Melo como comandante das armas da província. Um militar português linha dura, conhecido por ser ferrenhamente colonialista. E quando Madeira de Melo chegou em Salvador e assumiu o comando, ele imediatamente começou a reprimir qualquer manifestação PR-independence. Prendeu brasileiros suspeitos, fechou jornais, aumentou a presença militar nas ruas. E no dia 19 de fevereiro de 1822, aconteceu um massacre que mudou tudo. Soldados portugueses atacaram o Forte de São Pedro, onde estava aquartelado um batalhão de artilharia formado principalmente por brasileiros. Houve confronto, mortes, e na confusão soldados portugueses invadiram o convento da Lapa, onde a Madre Joana Angélica tentou impedir a entrada protegendo as freiras, e foi morta com golpes de baioneta, se tornando a primeira mártir da independência do Brasil. E aquela violência horrorizou a população baiana. Milhares de pessoas fugiram de Salvador com medo de mais repressão. Fugiram para o Recôncavo, a região agrícola, ao redor da Baía de Todos os Santos. E ali começaram a se organizar para a resistência. A cidade de Cachoeira, localizada às margens do rio Paraguaçu, se tornou o centro da resistência baiana. Fazendeiros ricos doaram dinheiro. Armas foram compradas. Voluntários se alistaram. E em junho de 1822 foi criado o Conselho Interino de Governo da província da Bahia, um governo paralelo que declarou lealdade a Dom Pedro
e começou a organizar o que seria chamado de Exército Pacificador. Um exército improvisado formado por fazendeiros, escravos libertos, índios, gente comum que pegou em armas para expulsar os portugueses, e esse exército começou pequeno, talvez 500 homens mal equipados, mas foi crescendo conforme a notícia se espalhava. Voluntários chegavam de outras províncias. Pernambuco mandou soldados. Rio de Janeiro mandou suprimentos. E em setembro de 1822, quando Dom Pedro declarou a independência do Brasil, no dia 7 de setembro, às margens do Ipiranga, a Bahia já estava em guerra aberta há 7 meses, já tinha morrido gente, já tinha sangue derramado. Porque na Bahia, a independência não foi um grito pacífico dado por um príncipe numa estrada bonita. Foi uma guerra brutal, travada casa por casa, trincheira por trincheira. E Madeira de Melo, percebendo que estava cercado em Salvador, tomou uma decisão estratégica. Concentrou todas as forças portuguesas na península onde fica a cidade, abandonou o recôncavo inteiro para os brasileiros, e começou a fortificar Salvador, transformando a cidade numa fortaleza. Mas tinha um problema fatal. Salvador dependia totalmente de suprimentos vindos de fora. Comida produzida nas fazendas do recôncavo, e agora essas fazendas estavam em mãos brasileiras. Então, Madeira de Melo precisava controlar o mar para trazer comida de Portugal, ou pelo menos controlar a ilha de Itaparica, que ficava bem na entrada da Baía de Todos os Santos e servia como ponto de passagem para os suprimentos. Então, em outubro de 1822, ele atacou Itaparica, com 1000 soldados, apoiados por navios de guerra, mas foi repelido por uma flotilha naval, improvisada comandada pelo segundo-tenente João de Oliveira Botas, um oficial brasileiro, que juntou algumas canhoneiras e conseguiu segurar o ataque português. E em janeiro de 1823, Madeira de Melo tentou de novo. Mandou 2000 soldados apoiados por 13 navios de guerra atacarem Itaparica. E dessa vez a batalha durou 3 dias. Combates ferozes, mas os brasileiros resistiram, comandados pelo tenente-coronel Antônio de Souza Lima, que se tornaria herói local. E os portugueses recuaram de novo. E aquela segunda derrota em Itaparica foi o começo do fim para Madeira de Melo, porque significava que ele tinha perdido o controle das águas ao redor de Salvador, não conseguia mais garantir suprimentos pelo mar. E por terra, a situação piorava a cada dia. Em novembro de 1822 aconteceu a Batalha de Pirajá, a maior batalha terrestre de toda a guerra. Madeira de Melo lançou 3.000 soldados portugueses, num ataque desesperado, contra as linhas brasileiras, em Pirajá, uma região cerca de 10 quilômetros ao norte de Salvador. O objetivo era romper o cerco, abrir caminho para o recôncavo, garantir acesso à comida, mas os brasileiros, comandados pelo general francês Pierre Labatut, um mercenário contratado por Dom Pedro para organizar o Exército Pacificador, resistiram bravamente. Eram apenas 1.300 soldados brasileiros contra 3.000 portugueses. Proporção de 2 para 1, mas estavam bem entrincheirados, tinham artilharia bem posicionada, e travaram uma batalha feroz, que durou o dia inteiro. Os portugueses atacaram 3 vezes. 3 vezes foram repelidos, perderam 80 mortos e 80 feridos. Os brasileiros perderam bem menos. E no final do dia Madeira de Melo teve que recuar para Salvador derrotado, humilhado, e aquela derrota em Pirajá mudou completamente a dinâmica da guerra, porque até ali Madeira de Melo estava na ofensiva, tentando derrotar os brasileiros. Mas depois de Pirajá, ele ficou puramente na defensiva, entrincheirado em Salvador, cercado por terra, bloqueado por mar, esperando socorro de Portugal que nunca chegava, e a situação dentro da cidade começou a deteriorar rapidamente. Comida ficou escassa, preços dispararam. O pão que custava R$ 80 passou a custar 400. A carne sumiu completamente do mercado. Gente começou a passar fome. Doenças se espalharam porque, sem comida, o sistema imunológico enfraquece. Cólera matou centenas. Varíola matou mais centenas. Disenteria matava todo dia. E Madeira de Melo permitiu que civis deixassem a cidade. E cerca de 10.000 pessoas evacuaram Salvador entre janeiro e maio de 1823. Fugiram para fazendas do interior, atravessaram as linhas brasileiras, deixaram tudo para trás, só para escapar daquela cidade, morrendo de fome
e doença. E os que ficaram eram principalmente soldados portugueses e suas famílias, comerciantes portugueses que tinham tudo investido na cidade. Funcionários do governo colonial que não tinham para onde ir. Gente presa naquele cerco horrível, esperando um milagre que não vinha. E então, em abril de 1823, chegou a esquadra de Thomas Cochrane e tudo mudou. Cochrane era um almirante escocês lendário. Tinha lutado nas guerras napoleônicas, comandando fragatas pela Royal Navy britânica. Tinha fama de comandante brilhante, mas controverso. Tinha sido expulso da Marinha Britânica por escândalo financeiro. Tinha lutado como mercenário no Chile, ajudando a independência daquele país. E agora, Dom Pedro I contratou oferecendo pagamento generoso e o posto de primeiro-almirante da Marinha Imperial Brasileira, um posto criado especialmente para ele, e Cochrane aceitou porque precisava de dinheiro e porque adorava aventura. E em 21 de março de 1823, ele içou sua bandeira na nau Pedro I, ex-Martim de Freitas, capturada dos portugueses e rebatizada, um navio gigante de 74 canhões, e partiu do Rio de Janeiro com ordens claras do ministro da Marinha: vá para a Bahia, estabeleça bloqueio rigoroso. Destrua ou capture qualquer navio português que encontrar, impeça que reforços cheguem a Salvador. E Cochrane executou essas ordens com eficiência brutal. Chegou à Bahia no dia 30 de abril. Posicionou seus navios, bloqueando a entrada da Baía de Todos os Santos. E no dia 4 de maio, aconteceu a Batalha Naval de 4 de maio, quando a esquadra portuguesa, comandada pelo almirante João Félix Pereira dos Campos, saiu do porto de Salvador para tentar romper o bloqueio brasileiro. Eram 13 navios portugueses contra apenas 7 brasileiros. Vantagem numérica portuguesa, mas Cochrane era gênio tático. Manobrou sua esquadra para cortar a linha portuguesa ao meio. Tentou isolar e destruir a retaguarda inimiga antes que o resto pudesse ajudar. E quase funcionou. A nau Pedro I trocou bordadas com vários navios portugueses ao mesmo tempo. O combate durou horas. Mas então aconteceu algo inesperado. Marinheiros portugueses servindo na esquadra brasileira se recusaram a lutar contra seus compatriotas. Se recusaram a abrir os paióis de munição, sabotaram a operação. E Cochrane, percebendo a traição, teve que recuar antes de ser cercado. Então a Batalha de 4 de maio terminou empatada taticamente. Nenhum navio afundado de nenhum lado, nenhum morto, mas estrategicamente foi vitória brasileira, porque a esquadra portuguesa voltou para Salvador e nunca mais saiu. Ficou presa no porto, e Cochrane manteve o bloqueio. Agora mais rigoroso ainda, instalou sua base no Morro de São Paulo. Capturava qualquer navio mercante que tentasse furar o bloqueio. E dentro de Salvador, a fome piorou drasticamente. Junho foi terrível. Julho foi pior ainda, gente comendo ratos, comendo couro de sapato, morrendo de desnutrição nas ruas. E Madeira de Melo finalmente percebeu que não tinha mais opção. Tinha que evacuar ou assistir sua guarnição morrer de fome. Então, na noite de 1º de julho, ele deu a ordem: preparem a evacuação. Vamos partir amanhã de manhã. A evacuação de Salvador na madrugada de 2 de julho de 1823 foi caótica e humilhante para os portugueses. 10.000 soldados e civis embarcaram às pressas em 78 navios de todos os tipos. Navios de guerra, mercantes, barcos de pesca, qualquer coisa que flutuasse. Levaram o que puderam carregar: ouro, prata, móveis, roupas. Saquearam o que restava de valioso na cidade. E às 6 da manhã a frota portuguesa começou a sair do porto em comboio enorme, escoltado por 13 navios de guerra. E Cochrane, que estava vigiando, percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Os portugueses estavam fugindo. Então ele sinalizou para a esquadra brasileira: perseguição geral, e começou uma das caçadas navais mais épicas da história. Cochrane, comandando a nau Pedro I, perseguiu o comboio português por dias. Capturou navios retardatários, afundou outros, causou pânico na frota portuguesa, e depois de alguns dias, ele destacou a fragata Niterói, comandada pelo capitão John Taylor, para continuar a perseguição sozinha, enquanto Cochrane ia para o Maranhão libertar aquela província. E Taylor perseguiu os portugueses através do Atlântico inteiro
até as proximidades de Lisboa. Capturou mais de uma dúzia de navios, libertou mais de 2.000 soldados portugueses prisioneiros nos navios capturados. Enviou os navios de volta para o Brasil como presas de guerra. Foi uma humilhação completa para Portugal. E enquanto isso, em Salvador, as tropas brasileiras entraram na cidade na manhã de 2 de julho. Desfilaram pelas ruas principais. Foram recebidas com festa pela população que tinha ficado, e o coronel Lima e Silva assumiu o controle militar da cidade. Hastou a bandeira do Império do Brasil e declarou Salvador oficialmente independente. Parte do Brasil, não mais colônia portuguesa, é aquela data 2 de julho de 1823. Se tornou a data mais importante da história baiana. Mais importante até que 7 de setembro, porque pro baiano foi em 2 de julho que a independência realmente aconteceu. Foi ali que o sangue foi derramado. Foi ali que a guerra foi vencida. Então até hoje 2 de julho é feriado na Bahia. É celebrado com desfiles gigantes, com a imagem do caboclo símbolo da luta popular, com festividades que duram dias. Enquanto 7 de setembro é comemorado normalmente, mas sem a mesma paixão. Porque para a Bahia, a independência não foi dada de presente por um príncipe português. Foi conquistada com sangue, suor e 11 meses de cerco brutal. A guerra de independência na Bahia custou caro para os dois lados. Estimativas falam em mais de 1.000 mortos em combate, milhares de mortos por doenças, famílias destroçadas, economia devastada. Salvador saiu da guerra arruinada. As fazendas do Recôncavo tinham sido pilhadas por ambos os lados durante o cerco. O comércio tinha parado completamente por 11 meses, mas o Brasil tinha conquistado algo crucial. Tinha provado que era capaz de lutar e vencer contra Portugal. Que a independência não era só palavras, mas realidade defendida com armas. E a vitória na Bahia foi decisiva para o resto do processo de independência, porque mostrou às outras províncias que ainda resistiam. Maranhão, Pará, Cisplatina, que o Brasil tinha força militar para impor a independência, que não era blefe. E Cochrane, depois de libertar Salvador, foi para o Maranhão. Chegou em São Luís com apenas a nau Pedro I, em 26 de julho de 1823. E usando um blefe genial, mandou mensagem para a junta governativa, dizendo que tinha uma esquadra gigante chegando atrás dele. E a junta acreditou. Se rendeu sem luta, aderiu ao Império. E Cochrane nem precisou disparar um tiro. Depois ele mandou o capitão Grenfell para o Pará, com o mesmo truque. E Belém também aderiu. E em novembro de 1823, a última resistência portuguesa no Brasil, em Montevidéu, na província Cisplatina, também capitulou depois de cerco naval. Então, em menos de 1 ano e meio depois do Grito do Ipiranga, todo o território brasileiro estava sob controle do Império. Todas as províncias tinham aderido. Portugal tinha sido completamente expulso. E tudo começou com aquela vitória crucial em Salvador, com aquele cerco de 11 meses que quebrou a resistência portuguesa, com aqueles 10.000 brasileiros mal equipados que cercaram uma guarnição portuguesa de 10.000 soldados veteranos e venceram pela persistência, pela coragem, pela determinação de não desistir, mesmo quando tudo parecia impossível. A memória do cerco de Salvador é preservada até hoje na Bahia através de monumentos, museus, celebrações anuais. O monumento 2 de julho no Campo Grande, em Salvador, é um dos mais importantes. Mostra o caboclo, representação do povo brasileiro, montado num carro alegórico, símbolo da vitória popular sobre os colonizadores. A Madre Joana Angélica tem estátua. Ruas com seu nome, é lembrada como mártir que morreu defendendo suas freiras. O coronel Lima e Silva, que comandou as tropas que entraram em Salvador, é patrono da infantaria do Exército Brasileiro, Lord Cochrane. Tem rua na Barra. É lembrado como o Lobo do Mar, que bloqueou Salvador e perseguiu os portugueses até Lisboa. João das Botas, que defendeu Itaparica, é herói local. E a Batalha de Pirajá é estudada em escolas baianas, como exemplo de resistência contra inimigo superior. Mas o mais importante não são os monumentos ou as celebrações oficiais. O mais importante é que 2 de julho continua vivo no coração do povo baiano. É uma festa popular genuína, onde ricos e pobres desfilam juntos, onde a história é relembrada
não como algo distante, mas como algo que pertence a todos, onde os baianos celebram não apenas a independência do Brasil, mas especificamente a independência da Bahia, conquistada com sacrifício, com sangue, com 11 meses de cerco que testou a resistência de todos os envolvidos. Hoje, 200 anos depois do cerco de Salvador, a história continua relevante porque ensina lições importantes sobre resistência, sobre como um povo determinado pode vencer um império, sobre como persistência e coragem valem mais que superioridade militar, porque os portugueses tinham soldados melhores, armas melhores, experiência maior, mas os brasileiros tinham algo mais importante. Tinham a determinação de lutar pela própria terra, pela própria liberdade, e essa determinação no final venceu. O cerco funcionou. A fome quebrou a resistência portuguesa. Cochrane impediu que socorro chegasse, e Salvador se tornou brasileira. E essa vitória não foi apenas militar, foi psicológica. Foi o momento em que o Brasil provou para si mesmo que era capaz de existir como nação independente, que não precisava de Portugal, que podia se defender, que merecia ser livre, e embora o custo tenha sido alto, 1000 mortos em combate, milhares mortos por doenças, famílias destroçadas, economia arruinada, foi um preço que os baianos estavam dispostos a pagar, e pagaram, e venceram. E por isso, 2 de julho é mais que uma data histórica, é um símbolo de resistência, de luta, de vitória conquistada, com sacrifício. E merece ser lembrado não apenas na Bahia, mas em todo o Brasil, como um momento crucial da nossa independência. Inscreva-se agora, ative o sininho, comente sua cidade e país, para que essa história jamais seja apagada, para que a memória do cerco de Salvador continue viva, para que as futuras gerações saibam que a independência do Brasil não foi dada de presente, mas conquistada com sangue, para que nunca esqueçamos a Madre Joana Angélica, morta defendendo suas freiras, para que nunca esqueçamos os 10.000 brasileiros que cercaram Salvador durante 11 meses, para que nunca esqueçamos Lord Cochrane perseguindo os portugueses até Lisboa, para que nunca esqueçamos os soldados que morreram em Pirajá, os que resistiram em Itaparica, os civis que passaram fome dentro de Salvador, todos eles parte dessa história gigantesca que culminou em 2 de julho de 1823, quando a Bahia finalmente se tornou livre, quando o Brasil provou que era capaz de vencer Portugal, quando a independência deixou de ser apenas palavras e se tornou realidade conquistada com armas. E para que a lição do cerco de Salvador, que persistência e determinação vencem superioridade militar, que um povo lutando pela própria liberdade é imbatível, não seja desperdiçada pelas futuras gerações.